Pai do Senhor, igreja, amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está alegre por estar aqui hoje? Amém. Diga aí para o seu irmão: ninguém pode ficar para trás. Aleluia. Fique de pé e abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Aleluia. Quem achou, dá um glória a Deus. Eita glória. Mateus capítulo 24. Se seu irmão do seu lado não tiver Bíblia, ajude ele. Compartilhe a palavra. Chame ele para perto para ler com você. Mateus capítulo 24, versículo 40. Como é a tradução, Cauã? Como é, homem? Fala aqui. É porque é difícil mesmo, No one can stay behind. Ninguém pode ficar para trás. Ô glória. Isso aí, Cauã. Todo mundo achou? Glória a Deus. Mateus 24, versículo 40, a Bíblia nos revela: estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Repita comigo: estando dois no campo, será levado um, eu, e deixado o outro. Vou lutar por ele. Estando duas moendo no moinho, será levado uma, diga eu, e deixada a outra. Vou lutar por ela. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Podei-vos sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aquieta o seu coração. Acabamos de ler aqui um texto no livro de Mateus, capítulo 24. Um texto escatológico que fala sobre a segunda volta de Jesus Cristo. Nesse texto de Mateus, capítulo 24, a Bíblia fala que a volta de Jesus será como nos dias de Noé, aonde a depravação, aonde haverá muitas coisas ruins acontecendo. A Bíblia fala também que haverá rumores de guerras, doenças, pestes. Então esse texto de Mateus 24 talvez seja um dos textos mais estudados na atualidade pelos homens de Deus, tentando entender quando Jesus voltará. Porque nesse texto ele revela muitas coisas que o próprio Jesus deixou como sinal para sua volta. Ele disse que haveria rumores de guerras, e nós estamos vendo ultimamente rumores de guerras, terremotos, fome, peste. Estamos vendo coisas que o próprio Senhor deixou escrito em Mateus 24. E nós vemos também que seria como os dias de Noé, aonde seria dias de depravação.
aonde o homem seria amante de si próprio, egoísta, aonde a homossexualidade, a sensualidade estariam pior do que nos dias de Noé. Então eu creio que esse texto tem sido observado por muitos estudiosos, tentando compreender quando seria a volta de Cristo. Mas também o texto nos revela que estariam dois no campo e um seria levado e o outro deixado. Estaria duas no moinho e uma seria levada e a outra deixada. Então eu entendo que no meio da igreja alguns irão e outros ficarão. Amém? Glória a Deus. Esses dois versículos que acabamos de ler, ele fala sobre o arrebatamento da igreja, aonde nós seremos levados e outros deixados para trás. Então eu entendo que se eu não estiver debaixo da graça de Deus, eu serei deixado para trás. Mas se eu estiver obedecendo, fazendo a obra, na graça do Senhor, eu serei levado. Amém? Então nós temos que se cuidar. Nós temos que se cuidar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá. Mas segundo a Bíblia, os sinais, Jesus ele já está às portas. Jesus ele já está preparado para vir trazer juízo sobre a terra. Amém? Então, diga assim: eu vou subir. Oh glória! Eu vou ser salvo. Eu vou cuidar da minha coroa, para eu não ser deixado para trás. Amém? Não permita que os seus sejam deixados para trás. Não permita que seus amigos, não permita que seus pais, suas mães, seus inimigos, seus colegas, não permitam que eles sejam deixados para trás antes de ouvir a mensagem do Senhor. Amém? Porque o Senhor ele não quer que ninguém fique de fora da sua graça. Mas como eu posso, ou o que eu vou fazer para não permitir que os meus amigos, colegas, desconhecidos, inimigos fiquem para trás? O que eu posso fazer? Primeiro, diga para o seu irmão: eu tenho que ter a necessidade de pregar para eles a palavra de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 43, a Bíblia diz: Jesus disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Então Jesus ele sentia uma necessidade que significa absolutamente preciso, que significa indispensável,
que significa inevitável. A palavra necessário significa o que eu não posso evitar. Então Jesus, ele sentia uma necessidade de pregar o evangelho em outros locais. E nós, como discípulos de Cristo, nós temos que ter também essa necessidade. Diga assim para o seu irmão: irmão, tenha essa necessidade. Para Jesus era como se fosse inevitável pregar o evangelho para o maior número de pessoas. É como se uma força maior dentro dele o fizesse pregar a palavra. Nós temos que ter essa necessidade, amém, dentro de nós. Nós temos que entender que ninguém pode ficar para trás. Se você parar para pensar e observar, alguém foi até você. Alguém teve a necessidade de um dia de chegar até você e apresentar Jesus. Aleluia. Nós temos que ter essa necessidade. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor é paciente conosco, não querendo que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas que todos cheguem à salvação. Jesus, ele é paciente. Nós temos que ser pacientes. Muitas vezes vão pisar no nosso calo. Muitas vezes vão nos expulsar. Muitas vezes vão deixar nós de lado. Mas nós temos que ser pacientes com essas pessoas. Porque eles não conhecem a verdade. Eles não conhecem a palavra. Conhecedores da palavra somos nós. E é nós que temos que ser sal. É nós que temos que ser luz para alcançar essas pessoas. Aleluia. Mas como eles vão chegar ao arrependimento? Somente quando você e eu sentimos essa necessidade de pregar o evangelho. Quando dentro de mim, dentro de você, queimar como fogo por almas. Quando Deus habitar dentro de você, que você mesmo sem querer sair para pregar, mas vem um fogo dentro de você, que lhe obriga, que faz você ir. Como o Senhor fez com Jeremias. Jeremias disse que não pregaria mais a palavra de Deus. Mas ele disse: Senhor, toda vez que eu penso em me calar, algo dentro de mim queima como fogo. Porque eu não consigo ficar calado. Irmão, mas eu não sei pregar, eu não sei falar nada. Não importa, só basta você falar o que Jesus fez na sua vida. Fale o que Jesus fez no seu casamento. Fale o que Jesus fez na sua casa. Abra somente a sua boca e conte o seu testemunho. Fale o que Jesus fez. Para quem não me conhece, eu sou ex-dependente químico. Jesus me tirou de dentro das drogas. Jesus arrancou de dentro de mim a vontade e o desejo de fumar crack, que eu fumava todo dia. Mas alguém teve essa necessidade de pregar o evangelho para mim. Alguém sentiu a vontade de sair e pregar o evangelho. E quando eu ouvi o evangelho, que eu recebi o evangelho, a minha vida foi transformada. Assim lá fora existem vidas que estão esperando por mim e por você, para serem restauradas, para serem socorridas, para serem transformadas. Existem pessoas gritando, pessoas morrendo, e nós precisamos ir, ter essa necessidade de levar Jesus até elas. Aleluia. Glória a Deus. Quem aqui foi curado? Quem aqui foi perdoado? Quem aqui foi transformado? Então vá, tenha essa necessidade.
Pregue a palavra. Pregue a palavra. O desejo de Deus é que ninguém seja deixado para trás. Ou seja, deixado fora do seu plano. Jesus, ele tem um plano para cada um de nós. E o plano que ele tem é nos salvar. É nos levar para viver a eternidade com ele. Aleluia. Mas muitas vezes nós agimos diferente de Deus. Muitas vezes nós selecionamos quem vai ser salvo. Muitas vezes nós, por ter raiva de um irmão, de um vizinho, a gente não prega para ele. Porque nós já falamos, não, eu não falo com ele, deixa lá. Briga com outro colega também, não apresenta Jesus porque não fala com ele. E começa a selecionar quem merece ser salvo ou não. Como se nós fôssemos o dono da salvação. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado para que não venhamos ser responsável ou ser um tropeço para que alguém fique para trás. Nós temos que tomar esse cuidado. Aleluia. Até onde você iria por um irmão caído? Ou por um irmão que não conhece Jesus? Até onde você iria? Ou melhor, até onde Jesus iria por um irmão caído? Ou por um irmão que não conhece ele? Até onde ele iria? Até onde você iria? Você eu não sei, mas Jesus ele vai até os confins da terra por uma alma. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus quer que nós sejamos como ele, imitadores dele. Nós temos que ir atrás de almas. A Bíblia fala que Jesus atravessou o mar e chegou na cidade de Gadara, aonde havia um homem, um gadareno endemoniado. Jesus entrou em uma região hostil. Jesus entrou num lugar onde era dominado por demônios. Jesus entrou num lugar idólatra, aonde a idolatria tomava de conta daquele lugar. Jesus andou no meio dos sepulcros, mas não deixou aquele homem para trás. Muitas vezes não queremos sair de casa porque está chovendo para pregar o evangelho. Quando aqueles homens atravessaram a grande tempestade para chegar até Gadara, para resgatar aquele homem que era cheio de demônios. Porque para Jesus ninguém pode ficar para trás. Foi necessário Jesus passar por Samaria para perdoar aquela mulher samaritana. Jesus ele não deixa ninguém para trás. Eu e você estamos aqui hoje porque ele não deixou nenhum de nós para trás. Eu me encontrava na calçada drogado no meio dessas vielas e Jesus foi ao meu encontro. Ele não me deixou para trás. Ele não deixou você para trás. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Nós temos que ter essa necessidade de pregar o evangelho, pregar o amor de Deus, pregar aquilo que Jesus fez em nossas vidas. Irmão, nós não somos pregadores eloquentes, nós não somos doutores da lei, nós não somos mestres, nós apenas falamos o que Cristo fez em nossas vidas. E é esse amor que está dentro de nós que nós temos que partilhar com as pessoas, mostrar que a vida delas também pode mudar, que não é eu e você que somos fortes, apenas fizemos a escolha certa, que é caminhar com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas como não permitir que meus amigos fiquem para trás? Meus colegas, meus inimigos? Como não permitir que eles fiquem para trás? Repita assim: fazendo com que as pessoas provem do amor
de Jesus. Aleluia. Então, quando eu tiver essa necessidade de pregar o Evangelho, e eu tiver também a necessidade de fazer com que as pessoas provem do amor de Jesus, ninguém vai ficar para trás. Mas a pergunta é: será que eu estou me importando com a vida das pessoas? Eu não falo a vida material, mas a vida espiritual. Certa vez, Jesus estava numa festa. João capítulo 7, versículo 37. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Aqui Jesus ele estava numa festa, e a festa estava já no último dia. Quem aqui já pulou carnaval? Eu pulei muito carnaval. Quem se lembra quando chegava o último dia, batia aquela tristeza? A gente, oh meu Deus, tem que ir para casa, tá acabando, vamos embora para casa. Então aquilo ali, para nós, era uma tristeza, porque estava chegando o último dia. E aqui no último dia da festa, Jesus se levanta e fala para aquelas pessoas que estavam se entristecendo: ei, olhem para mim. Se algum de vocês quiser beber da água da vida, irá fluir um rio de água viva dentro de vocês. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que muitos receberam, muitos aceitaram a palavra de Cristo. Muitos receberam, mas outros criticaram, mas outros não quiseram. Naquele dia Jesus estava chamando aquelas pessoas para provarem do seu verdadeiro amor. Naquele dia Jesus estava chamando aquelas pessoas para provar da verdadeira vida, para provarem da verdade, que aquilo era só uma ilusão. Como para nós, os carnavais da vida, era uma ilusão. Como as bebidas, as drogas são ilusão. Jesus ele nos chama para viver uma verdade, que é a tua palavra, para ter vida, porque não há vida fora de Cristo. Jesus ele nos chama. Ele se levantou naquele dia e disse: venham, bebam da água que eu vou dar a vocês. Aquela água simboliza o Espírito Santo, o selo da salvação. Quando recebe ela, chama Surya, para lá manai chorianda aquela basurianda hai, shainai chorianda hai, hai la basurianda aquela bahai, hey ana chorianda aquela chavia, soianda tu enai sorianda. Essa igreja vai ser salva em nome de Jesus Cristo. Essa igreja está debaixo da mão poderosa do Senhor, porque o Senhor plantou-nos aqui para que o seu nome fosse glorificado. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eita Deus. Eita Deus, para quem beber água da vida, irá fluir um rio dentro de você. Vai fluir um rio dentro de você. Aleluia. Apocalipse 22, versículo 17, a Bíblia diz: o Espírito e
a noiva diz: vem. Aquele que tem sede, vem. Aquele que ouve, venham e beba de graça da água da vida. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Você que é semeador da paz, você que é semeador da paz, você está exercendo uma grande obra em ir às casas e levar Jesus. Vocês estão fazendo grandes coisas no reino de Deus, levando Jesus para ser apresentado a essas pessoas. E você que é um filho da paz, agradeça todo dia, de joelho dobrado no chão, porque a salvação chegou na sua casa, porque alguém se importa com você, porque alguém lhe ama, porque alguém está na sua casa lhe apresentando a verdadeira vida. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 10. Portanto, o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmão, nós éramos condenados ao inferno. Nós estávamos sentenciados a viver a eternidade no inferno. Mas Jesus, com suas misericórdias e sua graça, naquela cruz, ele pagou um alto preço para nos resgatar do inferno, para nos tirar de lá. Ele derramou todo o seu sangue para que nós fôssemos salvos. E foi um grande, alto preço pago naquele dia. Naquele dia que o Senhor sentiu todo o peso do pecado nos seus lombos, aonde ele chegou ao ponto de dizer: Pai, por que me abandonaste? Talvez não tenha sido o peso do pecado, talvez não tenha sido o que nós fizemos, mas só o fato de ele ter se distanciado um pouco, ter sentido que ele saiu um pouco da presença de Deus, essa talvez tenha sido a maior dor de Jesus naquela cruz. Que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado, ele é destruidor. O pecado, ele nos separa de Deus. E nós fomos chamados por Jesus, e nós fomos perdoados. Não podemos mais viver novamente na prática do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele sofreu, ele se esforçou e ele pagou um alto preço, e ele cumpriu o seu propósito aqui na terra. E qual é o esforço que eu e você estamos fazendo para que almas sejam salvas, para que o teu vizinho seja salvo, o teu inimigo seja salvo? Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele quer que todos sejam salvos. Nós não podemos fazer acepção. Gostando ou não da pessoa, eu tenho que pregar Jesus para ela e tenho que viver em paz com ela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que algumas pessoas que vão ficar para trás é culpa minha e culpa sua? Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não o adverti-lo e não disseres nada para preveni-lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria iniquidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Então, quando eu deixo de pregar a palavra a alguém que está vivendo de forma errada, a Bíblia diz que eu vou ter culpa naquele sangue. Nós temos que pregar a palavra. Mas também a Bíblia diz que se eu pregar e ele não quiser, eu estou livre daquele sangue.
Então nós temos que pregar. Nós temos que tirar esse peso de cima de nós. Pregar a palavra. Se ele quer, bem. Se ele não quer, bata a poeira dos pés e sai. Aleluia. Ninguém pode ficar para trás. Fala assim pro teu irmão: a partir de hoje, ninguém vai ficar para trás, porque eu vou pregar Jesus para eles serem salvos. Então, aonde você estiver, seu trabalho, casa, banco, colégio, abra a boca e fale do amor de Jesus. Fale quanto Jesus é bom, quanto Ele é maravilhoso. Abra a boca e pregue a palavra. Aleluia. Mas infelizmente, mesmo a gente pregando a palavra, algumas pessoas vão ficar para trás. Porque assim está escrito e assim tem que se cumprir. Que um vai e o outro fica. Vão ficar para trás por causa de suas más decisões. Mas nós vamos estar livres do sangue deles, porque nós pregamos o evangelho para eles. Olha só, Lucas 7:29. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo. Os publicanos, eles reconheceram que o caminho de Deus era justo. Lucas 7:29. Sendo batizado por João, mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus que Deus tinha para eles. Então, por inveja, eles rejeitaram a salvação. E eles não foram batizados por João. Mas por que os fariseus não aceitaram o propósito de Deus para a vida deles? Porque eles não quiseram ter uma vida de arrependimento. Eles não quiseram ter uma vida de arrependimento. Eles não quiseram se arrepender dos seus maus caminhos. Pelo contrário, eles armaram ciladas para tentar pegar Cristo. Eles entregaram Cristo, mentiram sobre o Messias para crucificá-lo. Eles foram contra tudo aquilo que Jesus pregava. Eles não aceitaram. E muitas pessoas vão ficar para trás, porque não aceitam o Evangelho, não aceitam o Cristo. Não querem compromisso com Deus. Falam, eu vou ter que viver agora dentro da igreja. Eu vou dar um conselho para nós. É muito melhor estar dentro da igreja do que estar nesse mundo perdido e pecaminoso aí fora. O mundo onde a gente está respirando através de aparelho, porque esse mundo está caído e morto. Temos que todo dia estar naquela oração de Jesus: Pai, enquanto eles estiverem no mundo, os protege, porque nós andamos aí fora ainda pela misericórdia e graça do Senhor. Porque o mundo ele nos odeia. O mundo ele nos odeia, ainda bem, porque nós não fazemos parte dele. A Bíblia diz que a nossa pátria é celestial. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Então quem são aqueles que ficarão para trás? Aqueles que não querem ter uma vida de arrependimento, aqueles que não se submetem à palavra de Deus, aqueles que negam que Jesus é o Salvador, e aqueles que não querem crer. Esses vão ficar para trás. Mas a Bíblia diz que aqueles que serão levados são aqueles que estão lá no livro de Atos, capítulo 3:19. Arrependei-vos e voltem-se para Jesus, para que sejam cancelados os seus pecados. Um dia eu vivi drogado, e um dia eu tive que me arrepender disso tudo e se voltar para Deus, para que os meus pecados fossem perdoados. Eu não sei qual é o seu problema hoje. Qual é? É a bebida, a droga? É o casamento? É o adultério? É a prostituição? A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os seus pecados. Aleluia. Então aqueles que vão são esses que têm uma vida de arrependimento. E tem mais. João 1, versículo 12. Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas, porquanto todo aquele que o recebeu, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então eu tenho que me arrepender, eu tenho que me tornar filho de Deus, porque antes eu era uma criatura, uma criação de Deus. Então, aqueles que serão levados tem que ter uma vida de arrependimento, tem que se tornar filho de Deus. E Romanos 10:9 nos ensina como tornar filho de Deus. A Bíblia fala que se com a tua boca tu confessares Jesus como Senhor e Salvador, e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então eu tenho que me arrepender, tenho que me tornar filho de Deus, tenho que confessar com a minha boca que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e crer que Ele foi ressuscitado. E Tiago fala que não temos que ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Temos que praticar a palavra. Então esses serão levados naquele grande dia. E naquele grande dia esses virão aquele som de trombeta no céu. E o Senhor virá nas nuvens com sua milícia de anjos, e dará ordem para que os anjos recolham do quatro cantos da terra os escolhidos. E a Bíblia diz que não vai mais haver dor, nem choro, nem morte. Aqueles que forem levados será poupado de tudo isso, de dor, sofrimento, morte, porque tudo se passou e tudo se fez novo. Então essa noite eu pergunto: aqueles que querem ir, aqueles que achavam que seriam deixados para trás, eu queria que viesse aqui à frente, se você é corajoso, para que a gente possa orar por você, para que você se arrependa, para que você confesse ou se reconcilie com o Senhor, para que você aceite Jesus hoje, para que você possa naquele grande dia subir aos céus juntamente com o Senhor. Pode ficar de pé toda a igreja. O ministério de louvor subir. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos deixar ninguém para trás. Não podemos deixar ninguém para trás. Se você é aquele que vai pregar o Evangelho, se você é aquele que vai buscar almas e mudar a vida de pessoas, vem aqui para a gente orar. Ame o seu inimigo. Ore por aqueles que te perseguem. Assim vocês verdadeiramente estarão vivendo o Evangelho.
Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Ele é santo, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é grandioso. Ele nos trouxe hoje aqui para mostrar o tamanho da sua misericórdia e do seu poder. O Senhor está neste lugar, amém? Você crê?